Om Shri Guru Pyo Namaha Harihi Om. Então eu tenho aqui na minha mão 4 situações que a gente vai se divertir junto, ouvindo a situação e vendo a nossa tentativa de solução. Então agora vocês vão fazer um outro exercício também que é muito difícil. Enquanto eu estou lendo, as pessoas que escrevem geralmente buscam a aprovação. E elas vão ficar rindo. Você não ri. Presta atenção nisso, isso é muito importante. Porque nos diálogos sérios da nossa vida também acontece desse jeito. As pessoas vêm falar com a gente e ficam rindo. E vocês perdem a oportunidade de se conectar emocionalmente com a outra pessoa. Então mesmo que ela ria, fica com você mesmo. Não sai do seu centro, entende? A segunda coisa é, as pessoas têm uma necessidade também de estabelecer a sua opinião junto com as outras. E para ajudar a gente a não fazer isso, não vamos falar o que a gente está sentindo quando estiver ouvindo. Para que dê uma oportunidade das outras pessoas se sentirem livres, para sentirem o que elas estão sentindo. Então se eu estiver falando, é um absurdo, aí todo mundo a mente já vai para esse absurdo, entende? Então guarda o que você está sentindo. Aí depois de eu ler tudo, eu vou perguntando para as pessoas o que elas sentiram e etc. E a gente vai discutir se a maneira como foi apresentada ajuda as duas pessoas a se conectarem ou não. Onde estão os erros, se teve algum erro, né, o que poderia ser melhor, tudo mais. Então nossa mente tem que estar focado nisso. Tipo, o que aconteceu nessa comunicação, tá? Então vamos lá. Vamos começar com esse aqui. Esse é de vocês, né? Então a história de vocês foi? As 2 irmãs. Então são 2 irmãs, ok? Uma das irmãs era apaixonada por um rapaz e era um segredo. E aí a outra irmã vai no jantar de família e conta o segredo. Aí a outra irmã, obviamente, ficou muito triste e ela vai lá, então, no dia seguinte, falar com a outra irmã o que ela estava sentindo. Vamos ver o que aconteceu. Vamos lá, se concentra, hein? Eu, Elizabeth, começa assim? Não, irmã que foi traída. Tá. Elizabeth, por que motivo contaste à frente de todos que eu tinha sido apaixonada pelo Tiago? Achei que não tinha importância, porque já passou muito tempo. Para mim, teve importância, porque não esqueci a situação, e senti-me muito triste, porque tinha confiado em ti. Desculpa, não percebi que podia magoar-te. Vou ler mais uma vez, tenta ver as emoções, ok? Elizabeth, por que motivo contaste à frente de todos que eu tinha sido apaixonada pelo Tiago? Achei que não tinha importância, porque já passou muito tempo. Para mim teve importância, porque não esqueci a situação e senti-me muito triste, porque tinha confiado em ti. Desculpa, não percebi que podia magoar-te. Ok, gente. Primeiro, quem teve um sentimento positivo no geral quando ouviu? Positivo. Quem teve um sentimento negativo? Eu também tive. Quem mais teve? Qual foi o seu sentimento? Positivo ou negativo? Nenhum dos dois? A carta de uma maneira geral. Você escutou isso, como você se sente? Se eu estivesse a escutar? Agora, quando você escutou. Sendo eu a irmã que contou? Não, sendo você, você. Como você se sente? Positivo ou negativo? Eu senti-me triste. Agora você se sentiu triste? Então... Eu senti negativa ao princípio, mas positiva quando vi a outra pedir desculpa, porque não sabia. Tá. Vocês? Nós escrevemos isso, não é? Mas como você se sente ao ouvir? Você se sente
feliz ou triste. Sabe por quê? Quando duas pessoas se conectam, quem escuta se sente bem. Quando duas pessoas não se conectam, quem escuta se sente mal. Esse é o primeiro termômetro que a gente usa para saber se foi conexão ou não. Observa. Elizabeth, por que motivo contaste à frente de todos que eu tinha sido apaixonada pelo Tiago? Tem uma coisa estranha nessa frase. O quê? Vamos lá, gente. Qual é o motivo? Elizabeth, imagina, sua irmã te traiu. Contou uma coisa que não deveria contar. Você chegou lá no dia seguinte e falou, Elizabeth, por que motivo contaste à frente de todos que eu tinha sido apaixonada pelo Tiago? O que tem nessa por detrás? Raiva, não é? Tem uma raiva, não tem? E com razão, ela tem que estar com raiva. Ok. Mas a outra, desculpa. Ah, mas... Já foi há Quando tanto ela tempo. muito assim. mas Não importa. É. Assim não importa. Eu acho que tem raiva, tem mágoa. Tem mágoa, Assim, não é vergonha. tem vergonha, Sim. tem tristeza, Tem uma desculpa de meio. tem tristeza. Tem muita coisa aqui. E é muito superficial, entende? Eu chegar para uma pessoa que me magoou, perguntando por que ela não fez. O que uma pessoa que me magoou tem que ouvir quando ela me magoa? Ela tem que saber como é que eu me estou a sentir. Exatamente, você me magoou. Qualquer coisa diferente disso soa falso. Soa falso. A gente sabe que a pessoa não tem um problema lógico. O problema não é lógico. Mas a ideia era, a gente discutiu isso, devíamos ter dito logo no início, Elizabeth, estou muito triste. Era Mas essa a primeiro vem ideia. o facto. É, Pensámos que tinha um facto Depois vem o primeiro. sentimento. não, mas calma. Porque nessa situação, o fato é que eu tô com raiva. É um fato. Não, posso não estar. Aí não, aí tudo bem, aí não. Posso não estar. Posso querer saber, porque gosto tanto da minha irmã, quero saber o que é que ele levou. Acho que foi isso que nós pusemos aí. Então, Qual foi o motivo que ele levou? Então, mas é como se você fosse assim. É como se você tivesse ficado chateado com ela, ou com raiva, algum outro sentimento, triste. Então, eu fiquei triste com ela, aí eu suspendo a minha tristeza e pergunto para ela por que ela fez. Não vai haver conexão, porque ela precisa sentir a minha vulnerabilidade. Então, ela precisa ver a minha tristeza para que ela não chegue e peça desculpa. Porque tá muito fácil. Então, é como se outra pessoa falasse, você errou por quê? Ah, porque eu achei que não tinha problema. Ah, então desculpa. Não, mas a outra pessoa está chorando ali, passou a noite em claro, pensando na outra, não vai conectar. Ela precisa ouvir o choro da outra. O fato aqui que está faltando é, Elizabeth, eu preciso falar uma coisa para você. O quê? Desde ontem eu não consegui dormir. Esse é o fato que está se escondido aqui por detrás, entende? E não precisa ser raiva, pode ser uma tristeza. Ou pode ser raiva. Elizabeth, eu estou explodindo de raiva. Ontem, quando você falou essa coisa que eu tinha saído com o Tiago, né, ver coisa não pode... Coisa ninguém... Não é. Ontem, quando você falou que eu tinha saído com o Tiago, foi como se você tivesse apunhalado meu coração. Agora a gente tem um diálogo. Tem até novela mexicana, né? Você vai fazer assim. Sim. Né? Tem sentimento, tem realidade. Né? Isso faz sentido. O facto aqui era a emoção. Aqui não era a coisa em si. E Porque... por isso que nós racionalizamos tanto para fazer. Então esse é um bom insight. Por isso que esses exercícios são importantes, porque na prática a gente vê assim, que as coisas não são muito lineares. A gente tem que entender dentro da situação. Né? A pessoa me botou em xeque. Eu não vou lá para ela perguntando por que ela fez. Eu vou lá para ela mostrando como eu tô, o estado que eu tô. E o resto vai ser até meio natural. Né? E aí eu não preciso perguntar por quê. Perguntar por quê, quando a gente pergunta por quê, significa que a gente não expressou os fatos. Pensa bem. Se você chegar para a pessoa e falar assim, eu tô um caco desde ontem que você contou isso daí, a pessoa vai ter que dizer por quê. Você não precisa perguntar. Entende? Ela vai dizer. Então, nesse ponto, eu acho que esse
foi o principal para mim. Achei que não tinha importância, seria uma resposta bem padrão da pessoa. Para mim teve importância porque não esqueci a situação. Senti-me muito triste porque tinha confiado em ti. Aí o resto a gente ainda não treinou, que é a exposição da vulnerabilidade do sentimento, né? Então, para mim teve importância porque não esqueci a situação e senti-me muito triste porque tinha confiado em ti. Ou seja, ela tem, por exemplo, vergonha de gostar da pessoa, ou ela tem medo do marido ressarcir ela, de falar que ela foi apaixonada por alguém, nem é apaixonada, foi, mas ela não quer, entende? Mas eu acho que nós vimos mais a situação, é quase como uma traição de irmã, e não tanto assim. Ok, então poderia explorar. Nós colocámos o porquê, não foi? E mostrar que estávamos tristes. Era mais tipo um abanão para ela perceber que nós confiámos tanto nela, porque é que ela nos estava a fazer aquilo. Sim, não era tanta vergonha. Porque Não eu era por tanta exemplo, estava a dizer, vergonha. eu sentiria vergonha e raiva, mas a Ana estava a dizer uma Coisa. coisa. Também ela sentiria Mas aí como vocês são uma pessoa só, um dos sentimentos vocês têm que apresentar. Mas foi esse que escolhemos o da traição da irmã. Entendi. Tristeza, devido à traição da tristeza por causa do relacionamento das irmãs. Portanto, foi aí que a gente... Então como assim, eu nem tenho por que esconder que eu saí quer dizer, que eu era apaixonada pelo Tiago. Eu nem preciso esconder isso. Mas eu não gostaria que você contasse. Exato. É mais isso. Não é tanto o Tiago, pronto, é mais a questão de ela contou um segredo nosso. Então, foi toda a gente. É aí que nós pegamos. É porque sempre essa coisa de segredo tem alguma coisa por detrás. Que seja, por exemplo, que ela sente, que nem a confiança que você botou, mas de repente, por exemplo, assim, é uma necessidade que ela tem de sentir que ela tem uma família. E quando as pessoas contam o segredo delas assim, ela não sente que ela é irmã da outra. Tem uma coisa que está faltando, um elemento, entendeu? Para fazer sentido a tristeza. Mas isso a gente não é para explorar nesse exercício, mas é só para pontuar, entende? Muito bom. Vamos para o próximo. Vamos lá. Então, esse é de vocês, né? Ok. Então, é um marido e uma esposa. O marido é o Superman. E ele é muito fechadão, mas a esposa está muito triste. E agora ele está tentando falar com a esposa e estabelecer contato. Ok? Vamos ver o que acontece. Passa-se alguma coisa? Sabes muito bem, o mesmo de sempre. Lá estás tu com as tuas coisas. Já sabes que eu sou assim. Tu não mudas mesmo. Pois sou sempre eu que tenho que mudar. De falar, de resolver os nossos problemas. Sabes que eu gosto de ti e é por isso que importa. Se gostasse, não tinhas determinadas atitudes. Se não falarmos, não conseguimos resolver e vou continuar triste. Então fala tu, eu estou a ouvir-te. É esse o problema. E ela sai de perto dele. Muito bom, muito bem escrito. De novo. Ele que começa. Passa-se alguma coisa? Sabes muito bem, o mesmo de sempre. Lá estás tu com as tuas coisas. Já sabes que eu sou assim. E tu não mudas mesmo. Pois sou sempre eu que tenho que mudar. De falar, de resolver os nossos problemas. Sabes que eu gosto de ti e é isso que importa. Se gostasse, não tinha determinadas atitudes. Se não falarmos, não conseguiremos resolver e vamos continuar tristes. Então fala tu, eu estou a ouvir-te. Esse é o problema. E ela sai de perto dele. Muito realista. Então, 10 pontos de realismo. Agora vamos ao fatos. Bom, a ideia era ele tentar se conectar com ela. Ele começa, passa-se alguma coisa. Passa-se alguma coisa é uma pergunta retórica, né? Só para dar a oportunidade da outra pessoa falar. Como que a gente poderia transformar essa pergunta numa pergunta mais convidativa para outra pessoa falar? Queres falar sobre... Pareces triste. Sinto que estás triste. Sinto que estás triste, pode ser. Queres falar sobre o que sentes? Falar sobre o que sente. Alguém tem alguma outra? Estou preocupado contigo. Estou preocupado contigo. Estou chateada.
O que vocês gostariam de ouvir? Imagina que você está muito chateado, entende? Aí alguém chega perto de você. Você está chateado com alguma coisa do trabalho, tá? Só pra gente criar uma situação. Aí você está lá tenso, chateado. Aí alguém chega perto de você. O que você gostaria de ouvir? O que é que eu posso fazer para te fazer feliz? De sentir que saís dessa fossa. Ok. Alguém mais? Uma outra? Não, sei que tem um problema. Vamos falar sobre isso. Uma coisa assim bem direta. Isso. Vamos falar que diga para mim, tipo, o que queres falar? Eu estou aqui para ouvir. Que eu tenho a escolha, que eu quero falar Ou não quero falar. Porque às vezes a gente está triste e também não quer falar. Muito bom. Que está aqui para falar que eu quero falar. E você? Você gostou dessa? E você? Quer conversar? Tudo bem? Você ia gostar que falasse isso? E no seu caso? Não sabe? Então são muitas possibilidades. Vê, não tem uma regra. Cada pessoa tem uma percepção diferente. Então, você vai partir sempre da sua percepção, óbvio. Mas você tem que sentir a outra pessoa. Tem gente que quando está nervoso, não quer falar. E se você forçar a pessoa a falar, é pior. E quando a pessoa não quer falar, geralmente quando a outra pessoa está nervosa, ela sai de perto. Porque ela acha que a outra pessoa também não quer falar. Mas não necessariamente a outra pessoa não quer falar. Tem gente que quando está nervoso precisa falar. Para botar a coisa para fora. Então, qual que é a ideia? Eu tenho que testar. Você tem que testar, você tem que conhecer a outra pessoa. Se é uma pessoa que você se relaciona, você vai chegar e você vai ver. Você vai experimentar. Se você quiser falar, eu estou aqui. Aí a pessoa fica lá. Não funcionou. Aí você pergunta, você quer que eu fique calado? Sem resposta é sim. Fica calado. A pessoa, se ela falar não, ela quer que você fale. Isso é tudo dica. Não quero. Então pode perguntar. Entende? Aí você lê o corpo da pessoa, como que ela tá, se ela se fecha. Às vezes você vai encostar na pessoa, a pessoa faz assim, ela não quer ser encostada, você tira a mão. Porque ela está fechada. Existe uma troca nesse processo para você entender a outra pessoa. Tem pessoas que querem algo direto. Eu estou chateado, a outra pessoa fala, me fala logo o que aconteceu, estou aqui. Aí você sente, tem uma pessoa presente. Então você precisa testar na outra pessoa. Passa-se alguma coisa, poderia ser uma forma disso, mas já que a gente está estudando isso, eu vou ensinar até um segredo para vocês. O segredo é assim, você pega a melhor hipótese e você põe na mesa, como se fosse verdadeira. E você vai obrigar a outra pessoa a dizer que não ou que sim. É assim que se faz com criança. Criança, você pergunta, o que está acontecendo? Ela não fala. Aí você pergunta, a professora brigou com você? Não, mãe. Você está caminhando. E essa mesma coisa você faz com outra pessoa. Você pergunta, você está chateado com a sua amiga do trabalho? É essa a melhor hipótese? Então você joga a hipótese na mesa. Está chateado com a sua amiga do trabalho? Não é isso não. Ok, já eliminou um negócio. Porque muitas vezes nem a pessoa sabe com o que ela está chateada. Às vezes ela está com medo de uma coisa, ela está tensa e ela não sabe o que é. Então você caminha junto com ela dentro das emoções dela. Sabes muito bem, o mesmo de sempre. A resposta dela é totalmente contra os fatos, né? Contra a nossa teoria dos fatos. Sabes muito bem o mesmo de sempre, eu não tenho como resolver nada, né? Lá estás tu com as tuas coisas. Já sabes que eu sou assim. E ele também fechou o canal. Agora os dois estão fechados. Tu não mudas mesmo. Acabou. Jogou a chave na lagoa. Pois sou sempre eu que tenho que mudar de falar, de resolver os nossos problemas. Sabes que eu gosto de ti e é isso que importa. Ele está dizendo, eu não suporto mais você. Em outras palavras. Se gostasse, não tinhas determinadas atitudes. Se não falares, não conseguimos resolver e vamos continuar tristes. Ela queria falar. Então fala tu. Eu estou a ouvir-te. Essa frase é boa. Fala tu, passa-se alguma coisa. Essas são as frases que a gente aprendeu
que a gente deveria falar para fazer outra pessoa se abrir. Entendeu? Não é verdadeiro. Para você fazer uma pessoa se abrir, você tem que mostrar para ela que você se importa com ela. Só isso. Então, fala que eu estou te ouvindo. Cadê meu celular? Calma aí. Fala, estou te ouvindo. Mas o que aconteceu? Não vai. Entende? Isso é que a hipótese, essa ideia é tão boa, de dar uma hipótese, porque mostra que a gente se preocupa mesmo, porque faz o esforço de buscar aquilo que já ouviu, não é? É realmente um esforço grande. Exato. De ouvir o passado, e às vezes a pessoa não está triste com a gente. É muito comum. 99% dos momentos não é a gente o problema. Mas como a gente não consegue se colocar disponível diante do outro, a gente se torna o problema. A pessoa está triste com o trabalho dela, está deprimida porque não aguenta mais o trabalho dela. Aí ela chega em casa, triste. Se a outra pessoa em casa não consegue se comunicar com ela, ela se torna um problema. Aí você chega, fala, a pessoa está triste, eu estou triste com o trabalho, eu não sei, a minha vida, não aguento mais. Aí você pergunta, eu fiz alguma coisa que te deixou assim? Não fizeste nada, não. Então tá, se tiver alguma coisa que eu possa fazer para você ficar melhor, me fala. Eu quero fazer. A pessoa se sente feliz. E você deixa ela no sofrimento dela. Deixa ela, não entra no sofrimento, porque os dois no sofrimento não vai adiantar. Deixa ela. E ela vai retornar com outro ânimo. Pode anotar embaixo. Porque ela se sentiu querida, tinha uma pessoa ali do lado, uma pessoa tentando ajudá-la de alguma forma, e ela vê ela na situação que ela está. Ela vai ter que se mexer. Entende? Eu não sou responsável pela felicidade de ninguém. Ninguém é responsável pela minha felicidade. Mas se eu puder contribuir, por que não? Desde que eu esteja livre, eu quero contribuir. Essa é a regra do ser humano. Enquanto a pessoa estiver livre, ela vai querer contribuir para a vida da outra pessoa. Ok, bom. Vamos um difícil aqui. Então essa é de vocês. Então elas são donas de um restaurante e a prima delas não está trabalhando direito, elas têm que mandar a prima embora. Vamos ver como é que foi essa conversa. Se concentra. Betinho, tenho sentido que você anda desanimado e triste. Acontece algo que você queira contar? Ando cansada, nada de especial. Tive falando com o Nuno, meu marido, e achamos que você tem um bom potencial. Eu podia investir em uma carreira mais promissora. Qual o seu sonho? Nunca parei para pensar. Você é jovem e com o valor da indenização, você vai tirar um curso, viajar e conhecer outra realidade. E quando jovem, podes arriscar. E se algo correr mal, eu estarei aqui para te apoiar. Pensando bem, vou assentar o conselho. Obrigado. O que vocês sentiram? Falsidade. Falsidade! Falsidade! Chegamos. Então, olha só. Atenção. Anota isso aí, vale o curso. Essa frase vale o curso, ok? Anota essa frase no seu coração. Nós odiamos pessoas simpáticas. Anotou? Nós odiamos pessoas simpáticas. É mentira. Todo mundo odeia. Como que você tá? Tudo bem? Tudo bem? A pessoa, seu filho está com um problema, doente, a outra pessoa perguntando se está tudo bem. Quero que você se exploda. Nós odiamos pessoas simpáticas. Como que você vai mandar uma pessoa embora falando que ela tem potencial? Como? Essa pessoa vai sentir raiva pro resto da vida. Vai contar para todo mundo. Entende? Ela está amenizando a forma dela falar, mas ela tá aumentando a dor. Foi politicamente correto. Exatamente. Isso se chama tortura chinesa. Quando você é simpático com uma pessoa para bater, é tortura chinesa. Você joga água e depois tortura. Entende? Se você vai mandar uma pessoa embora, você tem que dizer para ela por que você está mandando embora. Isso significa respeito. Cadê você chegar para outra pessoa e explicar para ela ter uma oportunidade de crescer? Mas ela não vai gostar de mim. Depende de como você falar. Tudo depende de como você falar. Lembra do exemplo do Swami.
Se você chegar e botar na mesa como se ela fosse uma pessoa incompetente, ela vai simplesmente ficar com raiva de você também, porque você está julgando ela. Entende? Agora, se você mostrar para ela os erros que ela cometeu, vamos supor, ela trabalha no restaurante. Aí você fala, Betinho, eu preciso conversar com você, uma coisa muito importante. Ela já vai imaginar que vai ser mandada embora. Sendo que ela fala, olha, é o seguinte, de verdade, para mim não é fácil ter essa conversa, porque você é minha prima e eu não quero que você se sinta triste com o que eu estou dizendo, mas eu acho que não tem muito jeito, entende? Essa semana você errou 4 pratos de 4 clientes diferentes. Um deles foi aquele que brigou e etc. Pra gente, a gente é um restaurante de alto nível. É muito difícil. E se sair no jornal, Betinho? O que vai acontecer com a gente? E sabe, você é minha prima, eu quero te proteger. De verdade, você faz parte da minha família, sempre foi uma pessoa honesta comigo e tudo mais. E eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer. Com muita pausa. O que vai acontecer com a outra pessoa? Ela não vai sair dali, ela pode até sair com raiva, mas aí é porque ela tem um problema, entende? Mas se você conversa do seu coração para ela e mostra que, porque você tem uma divisão, é sua prima, cadê a divisão? Tem que botar a divisão na mesa. Só se você mostrar a divisão de mandar ela embora, porque ela é sua prima e etc., é que ela vai se sentir querida. Porque se gostasse realmente de mim, ela ia estar nervosa, ela ia estar triste, mesmo tendo que me mandar embora. Não ela ia estar rindo, comemorando, ou falando que eu vou mandar bem se eu viajar, né? Vai ser muito bom. Não, né? Então, nós odiamos pessoas simpáticas. Como? Último. Então, esse aqui é bem difícil. Eu passei muito difícil para isso. Isso aqui é uma pessoa mais velha, né? Que depois de mais velho, um homem, ele resolve falar com o filho dele. O filho que ele abandonou quando era pequeno, junto com a mãe. Ele não quis mais saber do filho, porque ele era muito jovem, tinha muita coisa para fazer na vida, e é com outra cabeça. Agora ele ficou mais velho, e ele foi lá falar com o filho. Vamos ver o que aconteceu. Vocês estão achando que é fácil, né? Não é fácil, o curso é intenso, né? Vamos nessa. Então, ele diz para o filho, era jovem, com outros objetivos. Não tinha senso de responsabilidade. Filho não programado. Sentia vergonha. Por não poder contribuir com nada financeiro e etc. Hoje reconheço erro. Peço desculpas. Quero ter a possibilidade de participar de hoje em diante da sua vida. O filho vai dizer o quê? Nunca. Eu quero que você morra no inferno. Cadê os sentimentos? Cadê os fatos? Entende? É muito importante que tenha essa... E quando vocês escreverem assim, tem que escrever o diálogo. Porque é no diálogo que a gente pega a mente operando. Entende? É muito importante. Então, filho, como é que você vai chamar de filho? Já começou errado. Né? Gostaria de poder te chamar de filho. Começa. Mas eu me sinto estranho de usar essa palavra. Sabe? Vamos conversar. Aí você vai ter que entrar num sentimento, né? Aí a mente ela vai entrando num sentimento de quê? Culpa. O que mais? Remorso. Remorso, culpa, o que mais? Coça o lábio. Hã? Medo. Então, eu sinto medo de falar com você porque
eu consigo imaginar a dor. E não teve um dia desses 50 anos que eu vivi que de verdade eu tivesse livre desse sentimento dentro de mim. E é verdade, não tem mesmo. Eu não te conheço, mas gostaria que tivesse sido diferente. Não vim aqui pedir desculpa para você, porque não tenho como você me desculpar por isso. Chora. Você está se conectando com outra pessoa. Você está mostrando o que você sente. Tem que ser real. A realidade é a empatia. A realidade é o verdadeiro canal de empatia. Então, esses são alguns mecanismos simples, né, que a gente vai aprendendo, e não tem outra maneira de aprender a não ser assim. A gente tem que entender o que tem que fazer e tentar fazer com seriedade. Se vocês fizerem um exercício como esse, vocês de casa também que estão assistindo a gravação, né, se vocês fizerem um exercício como esse, não vai ganhar nada. Escreve direito e você vai ver o que vai acontecer com o seu coração quando você estiver escrevendo. Todos esses sentimentos existem dentro da gente. Se a gente se coloca na situação de um pai que cometeu isso e a gente consegue imaginar se fazendo isso porque é algo muito natural, uma pessoa jovem, irresponsável, entre aspas, com outras prioridades e etc., resolve sair de perto de um filho e depois volta, a gente consegue se imaginar. A gente tem que ser capaz de botar as nossas emoções. Esse é o coração da comunicação. Os swamis, os mestres... Mas eu acho que a filha depois perguntava por que agora. Poderia, né? Num diálogo. Por que agora? Porque agora. Depois de 50 anos, por quê? E de repente ele vai ter que explicar mesmo o que aconteceu na vida dele, mas em geral nessa situação também o que acontece é assim, que o filho, quando o pai começa a falar e que o filho vê que ele se importa, o filho vai vomitar infinitas dores em cima do pai. E é o que tem que acontecer mesmo para ter essa conexão. Porque o pai fez já não é mais importante, mas agora o pai está disponível para escutar. Ou melhor, aquele que deveria ser o pai no passado. Aí ele vai falar tudo o que ele sentiu. Isso vai levar muito tempo. Talvez anos. Não é? Talvez anos. Anos ouvindo o que o filho sentiu. Mas você sabe, Swami Dayananda e vários outros mestres, eles têm um desafio. Eles falam assim, não tem nenhum problema que foi gerado em 20 anos que eu não resolvo em 20 minutos. Olha como é bold, né? Como é agressivo. 20 minutos. E de verdade, a gente vê coisas incríveis. Como é que eles fazem? Não estou falando que um problema desse pode ser resolvido não, porque é uma coisa muito forte. Mas é tão forte que uma vez que você se sente ouvido, é uma outra conexão. Você conseguir se expressar de verdade para uma outra pessoa abre uma nova porta. E tudo bem que talvez demore 1 ano para eu ficar bem de novo com essa pessoa, mas não importa realmente quanto tempo vai demorar. O que importa é que eu seja verdadeiro, que eu esteja em direção a essa solução. O resto a gente entrega para Deus, Ele vai dar conta disso. Entende? Bom. Então, aqui a gente termina a primeira parte da história. E amanhã a gente vai então entrar com algumas outras técnicas baseado nos outros 3, né, elementos. A gente viu fato, ainda falta sentimento, necessidade e pedido. Quando a gente fizer o exercício, olhando para cada um desses 4, vocês vão entender como que a mente boicota a conexão com a outra pessoa, que nem aqui a gente está fazendo. Tá? Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti 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 Harihi Om Shri Guru Pyo Namaha Harihi Om